Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram se a alegrar. Amém? Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história do filho pródigo. A história do filho pródigo, a parábola melhor dizendo, ela é narrada no capítulo 15, no versículo 11 ao 32. E antes de Jesus contar essa parábola, ele reúne os seus discípulos, reúne os publicanos, os pecadores, os fariseus, os judeus, os ortodoxos, os gregos. Jesus reúne muito tipo de pessoas para vir ouvir a tua palavra, porque Jesus ele pregava com ousadia. Jesus não pregava como os escribas, nem como os fariseus. E muitos gostavam de ouvir as suas mensagens. Os fariseus já não gostavam. E a Bíblia vai nos falar que Jesus ele veio para os doentes, porque os sãos não necessitam de médico, sim o doente. A Bíblia fala que Jesus veio para aqueles que enxergam, passam a ser cegos, e aqueles que são cegos passam a enxergar. E Jesus estava falando essa parábola exclusivamente para os fariseus e também para os publicanos. O publicano aquele filho mais novo simboliza os pecadores e os publicanos. Aquele filho mais velho simboliza os escribas e os fariseus. E o pai de família simboliza Deus. E ele começa a falar uma parábola. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles, o mais novo, disse: Pai, me dá da parte da minha fazenda, da fazenda que me pertence, porque eu quero desfrutar. Eu quero conhecer o mundão. Quem sabe eu quero ir lá para Las Vegas. Eu quero conhecer o mundo. Quero experimentar as baladas. Quero experimentar a droga, a bebida. E ele sai ao encontro do pai. O pai fica triste. Não porque o pai ia repartir os haveres, não, porque o pai ficou triste porque não tinha a presença do seu filho mais. Mas o pai tinha certeza que um dia o seu filho ia voltar, porque o pai é onisciente, ele já conhece o futuro. Onipresente, onipotente, onisciente, Jesus é, Deus é. E ele espera o pai dá a fortuna para ele, para aquele jovem. E ele vai gastar o seu dinheiro com prostitutas, com meretrizes. Vai para as baladas. Começa a gastar dinheiro com drogas, com bebidas, com cigarros. Uma pessoa pedia uma cerveja, ele pagava uma caixa. Pródigo simboliza aquelas pessoas esbanjador. E ele esbanjava o seu dinheiro, não pensava no amanhã, não pensava no seu futuro. E gastou o seu dinheiro e sobreviveu sobre aquele país uma grande fome. E ele começou a passar fome. E aquelas pessoas que ele ajudava bancava eles, batia na porta da casa deles e ninguém lhe dava nada. Então um homem fazendeiro usou de misericórdia e contratou ele para apacentar porcos. Apacentar porcos é um serviço horrível, é um serviço humilhante quanto o serviço de prostituta, como um serviço de publicano. É muito humilhante apacentar porcos.
Porque porcos é um animal que os judeus não comiam e nem comem até hoje. E ele vendo os porcos comer daquelas alfarrobas, daquela bolota, aquela lavagem, ele desejava alimentar daquelas bolotas, daquela lavagem. E ele caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui padeço de fome? Voltarei para meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos seus trabalhadores. Ele achava que não era digno de ser salvo. Mas na verdade, meus irmãos, nós não somos dignos de ser salvos. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aquele jovem, ele foi treinando, direis: pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz de mim como um dos seus trabalhadores. E ele foi treinando essa palavra até ao encontro do pai. E a hora que ele foi chegando, de longe o seu pai o avistou, disse: certamente aquele ali é o meu filho. E ele correu, abraçou, beijou e disse: trazei depressa o melhor anel. Anel simboliza autoridade, simboliza aliança. O anel simboliza a nova aliança que Jesus fez com ele ali na cruz do Calvário. Ele disse: trazer a melhor roupa, porque ele seria lavado na veste do cordeiro. Trazer depressa a melhor chinela, porque aqueles lugares que ele passava no prostíbulo, nos vales funks, nas bocas, ele já não ia passar mais. E o pai disse: trazer depressa um bezerro cevado, porque alegramos com meu filho, porque ele estava morto e reviveu. Ele foi perdido, mas foi achado. Alegremos com meu filho. E o seu irmão estava trabalhando todos os dias no campo. Aí ele volta à tarde e vê à noite, de escurecendo, vê seu pai fazendo festa para seu filho. E disse: que barulho é esse aí? Que festa é essa? E um dos seus criados fala: seu pai que recebeu o seu irmão são e salvo. E aquele filho mais velho, que simboliza os fariseus, disse: nunca transgredi um mandamento do Senhor. E o Senhor sequer me deste um cabrito cevado para me alegrar-me, com meus amigos. E o pai disse: tudo que é meu é seu. Alegrar-me, porque seu irmão estava morto e viveu, foi perdido e foi achado. E ele começou a indignar com o seu irmão. Não ficou alegre com a vinda do seu irmão. Nos dias de hoje, meus irmãos, tem pessoas que é fariseus, tem pessoas que reconcilia hoje com Jesus, o mês que vem já está cantando. E eles falam: lá, tá ali porque mês passado estava ali bebendo, estava fumando, estava jogando. Agora está na igreja fazendo a vontade de Deus. Eu estou aqui há tantos anos, pastor, nunca me deu uma oportunidade para me pregar. Esse irmão já está aqui, já está pregando. Sendo que ele, quantas vezes o pastor deu a oportunidade para esse irmão mais velho pregar, que simboliza o fariseu, mas ele não quis. Ele querendo se justificar. Em vez de alegrar com aquele irmão que reconcilia e volta para Jesus, ele fica triste e enfurece. E tem crente desse jeito nos dias de hoje, meu irmão. Crente que não entra no reino dos céus e não deixa quem quer entrar. Crente que mata as pessoas na fé.
Tem crentes que estão dentro da igreja, em vez de ajudar aquela pessoa que está lá no lamaçal do pecado a voltar para Jesus, que ele quer voltar, em vez de puxar, estender o braço e ajudar a levantar, faz é empurrar. Pessoas hipócritas, pessoas que nunca teve um novo nascimento. Você que é igual, você você tem que fazer igual o pai, alegrar com a volta do filho para casa. E o pai alegrou e os anjos fizeram festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Foi perdido, mas foi achado. Alegramo-nos. Esse irmão estava morto lá no mundo. Estava fazendo a vontade da carne, estava prostituindo. Estavam a vida no homossexualismo. Estavam a vida na fornicação. Estavam a vida no adultério. Estava a vida na vida usando drogas, bebidas. Mas Jesus o salvou. Meus irmãos, você que está vendo essa mensagem, Jesus quer te salvar. Eu não te condeno em momento algum por causa desses teu feito. Mas Jesus ele quer te libertar. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Jesus ele quer te salvar. Abra seu coração e deixa Jesus entrar. Assim como Jesus entrou na casa, no coração daquele filho pródigo, Jesus ele quer entrar no seu coração. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é essa palavra. A verdade é Jesus. A verdade é no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus nada do que foi feito se fez. Sem Jesus você não teria existido. Sem Jesus você não teria nascido. Sem Jesus o mundo não teria sido criado. E Jesus ele quer te salvar. Jesus em momento algum ele te impede você de ir para a presença dele. Mas às vezes você não quer uma libertação. Às vezes você fala assim: ah, se Jesus ele fosse tão bom, ele não inventaria o lago de fogo. Ele não inventou o lago de fogo para você. Ele inventou o lago de fogo foi para o diabo e os seus anjos. Mas se você não fazer a vontade de Deus, não reconciliar com Deus, aceitar Ele como seu Salvador, o seu lugar vai ser no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Meus irmãos, vamos aceitar Jesus como Salvador. Você não tem força para ir para a igreja, comece a ir para os cultos, comece a frequentar os cultos, pois Jesus vai te libertar. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Eu não te julgo pelo fato de você estar no mundão fazendo a vontade do inimigo, mas eu alegro quando eu vejo uma pessoa convertida a Cristo. Eu estou evangelizando nas redes sociais. Se eu estou evangelizando nas redes sociais é porque eu fico alegre quando uma alma converte a Jesus. Tá aí essas palavras, meus irmãos. Porque esse meu filho estava morto e viveu, foi perdido e foi achado. Jesus te achou. Quando você volta para a presença de Jesus, Jesus vai te achar. E que o mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome do Senhor Jesus.